Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com imensa alegria mais uma vez aqui, mais uma vez nesse privilégio que o Senhor nos concede, né, de poder estar lidando com as questões que pertencem às questões espirituais. Não tem como não nos alegrar não tem como começar sem demonstrar a nossa gratidão, a nossa alegria pela bondade do Senhor na nossa vida, porque nós somos alimentados pelas orientações do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, e trabalhar com essas coisas nos alegra muito. E eu agradeço o Senhor mais um dia. Primeiro eu agradeço o Senhor hoje por esse um ano, né, que o Senhor está aí nos concedendo, e essa semana nós estamos sempre mencionando, porque mencionar é expressar a nossa gratidão. Então nós estamos sendo repetitivos, mas é porque o nosso coração está cheio de gratidão, né? Foram tantos dias ao longo desse ano que o Senhor nos concedeu a graça de poder estar aprendendo, né, aqui a palavra do Senhor, e eu aprendi muito neste ano, aprendi com os irmãos também, né, com mensagens que nos foi passado. Queridos, nós só temos que agradecer ao Senhor essa grande oportunidade que Ele está nos concedendo. E também não tem como mencionar, né, deixar de mencionar, não tem como deixar de mencionar a nossa gratidão a Deus pela sua vida, né? A gratidão a Deus por você ser presente na nossa vida, a gratidão a Deus por joelhos se dobrarem em pedido de oração a nosso favor, por esse espaço, para que vidas sejam alcançadas, pessoas nos enviando mensagem, pessoas nos abençoando de várias formas, outras nos ajudando a manter esse espaço no rádio. Queridos, são bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, que Ele tem nos enviado através de pessoas que têm feito aí parte da nossa vida. Tem pessoas aqui que estão conosco desde o primeiro dia, né? Raramente falta, né? Pessoas de perto, pessoas de nossa cidade, pessoas fora de nossa cidade, pessoas fora de nosso estado e também pessoas fora de nosso país. E por cada um de vocês e aonde vocês estiverem, que a boa mão do Senhor possa continuar alcançando vocês com todas as sortes de bênção, tanto na sua vida quanto na sua família, bem como aí nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Mateus capítulo de número 21, que assim vai dizer a palavra do Senhor nos versículos 12 e 13: e entrou no templo e expulsou a todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, quando eu achei esse texto, que eu achei muito curioso para esta oportunidade nesse dia, e estudando esse texto, e uns minutinhos aqui antes de entrar no ar, eu estava conversando com a Áurea, perguntando a ela acerca de o que ela achava das reações de Jesus, quando a gente começa a entender, a conhecer a palavra do Senhor, principalmente aí os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente vai entender que Jesus, ele vive o período que ele passou aqui nessa terra. O Senhor vive por vários momentos diferentes. O Senhor vai viver situações diferentes. O Senhor tratava sempre com grande número de pessoas. E o Senhor resolveu problemas bem diferentes. E a situação o fez também o Senhor ter reações diferentes.
Nós vimos o Senhor Jesus, nas histórias narradas nos evangelhos, ele demonstrar afeição, Áurea, por uma situação, empatia, se colocar no lugar do outro. Nós vimos o Senhor demonstrar compaixão, principalmente aí voltando na área dos enfermos e possessos. A gente vê o Senhor demonstrando compaixão. Existem certos casos que o Senhor demonstra grande compaixão. Também é muito comum a gente ver, narrado nos evangelhos, o Senhor demonstrando posicionamento. Aquilo que ele defendia, ele não abriu mão. Por exemplo, a verdade. A verdade. Ele veio trazer a verdade. Todos quanto feriam o princípio da verdade, ele não deixava de trazer o entendimento do que é certo. Não abriu mão das suas convicções. A gente vê o Senhor demonstrando também amor. Esse aí nós vemos muitos exemplos, muitas passagens do Senhor demonstrando amor. Ali para aquela mulher cananeia. É uma delas, né? Aparentemente ali ele demonstrou uma indiferença a um problema, que é uma outra reação. Mas depois ele demonstrou amor. Depois ele honrou aquela mulher. Nós vimos, queridos, o Senhor demonstrando aquela mulher que foi pega em adultério, que estava prestes à morte, com pedras apontando para ela. E com poucas palavras, aqueles que apontava-lhe as pedras, viraram as costas, e ele olha para aquela mulher cheia de erro. Ele então demonstra o amor e fala assim: ninguém te condenou, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. A gente vê o Senhor liberando para ela ali perdão. Queridos, são muitas formas, né? As muitas circunstâncias que Jesus viveu lhe fez ele agir de muitas formas diferentes. Outras ele se sensibilizou, outras ele se emocionou a ponto de chorar. São muitas formas, né? São muitas reações do Senhor Jesus narrada aí ao longo dos evangelhos. Mas quando nós chegamos aqui, também a gente vai deparar com uma ação, né? E essa ação trouxe uma reação por parte do Senhor Jesus. Foi quando ele depara o templo que havia sido construído com uma finalidade e estava acontecendo outras coisas. Então o que nós lemos aqui? Então Jesus entrou no templo e expulsou os que ali estavam comprando e vendendo. Ou seja, esse não era o propósito. Por quê? Porque na realidade o que havia, a situação daquela época não estava muito favorável, né? As pessoas perderam princípios, o fato de se levarem as ofertas, e eram ofertas vivas para serem sacrificadas. As pessoas vendiam ali os cordeiros, os carneiros, e na realidade o que nós entendemos aqui é que na beirada do templo se formou uma feira, né? E em volta do templo ali, pessoas passando com mercadoria, e o Senhor, então ele, diante daquela situação, vendo a situação, ele então teve uma reação, e essa reação aqui, ela chama a reação de zelo pelas coisas de Deus. Zelo pelas coisas de Deus. E então ele toma a palavra, e ele, tomado de uma autoridade, ele expulsa e tira dali tudo aquilo que não pertence ao culto e à adoração. E a palavra do Senhor vai narrar que ele expulsa. Então a gente entende que ele usa de autoridade, né,
tomado de um sentimento de zelo, de ciúme, em proteger as coisas do Pai. E deixa o templo limpo novamente. E interessante que na narrativa do livro de Lucas, a palavra do Senhor é o único livro que vai narrar desta maneira, que depois, segue a sequência. Primeiro ele purificou o templo, aí depois ele começou a ensinar. Eu achei aquilo curioso. E aí fala que ele ensinava todos os dias no templo. Essa história, queridos, a gente vê zelo por parte do Senhor com relação às coisas sagradas, com relação às coisas que pertencem a Deus. O templo é lugar de culto, tem que ser reverenciado. Mas esta palavra aqui, ela chama a minha atenção e ela chama a sua atenção para algo muito interessante. Saindo de templo, construção, espaço físico, tijolo, saindo deste contexto, a palavra do Senhor, ela vai falar para mim de um outro templo, que há necessidade de cuidado, de um outro templo que há necessidade de zelo, que um outro templo, existe um outro templo que há necessidade de eu ter aquele ciúme em preservar. A palavra do Senhor vai me chamar a atenção com relação a esta questão. Por quê? Porque esta questão, ela existe em nossa vida e é uma questão muito séria, do qual nos vai ser pedido conta. A palavra do Senhor vai falar no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, a palavra do Senhor vai falar: não sabeis vós que sois templo de Deus. Aqui o Senhor não está falando de tijolo, não está falando de construção, não está falando de uma edificação com material, tijolo e areia e cimento, não, querido. Aqui o Senhor está falando de vida, aqui o Senhor está falando de pessoa, aqui o Senhor está falando de alma. E é justamente esse templo que hoje os olhos do Senhor estão atentos. E essa história me chamou a atenção para esta questão. Por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos deste detalhe que faz a diferença na nossa vida, este detalhe que tem peso de uma eternidade. E a palavra do Senhor me chama a atenção na tarde desse dia. Em que situação existe ou está esse templo chamado sua vida? Queridos, isso é muito sério. Aqui nós estamos trabalhando com salvação ou perdição, dependendo da situação deste templo. O Senhor não habita no meio do pecado. Templo impuro não tem a presença de Deus. A palavra do Senhor nos chama a atenção de maneira muito clara com relação a estas questões. E o nosso coração pode nos enganar acerca de nossa vida, nos dizendo que está tudo muito bem, quando as coisas não estão tão bem assim. Há necessidade de ajustes, há necessidade de reparo, há necessidade de purificação, sem a qual não tem a presença do Senhor. E um templo vazio, ele torna sem sentido. Um templo vazio, um templo desabitado da presença do Senhor, se torna sem sentido, meu querido. Daí essa história,
de Jesus Cristo na purificação do templo lá em Jerusalém nos leva a nós termos o cuidado com a nossa vida, porque a palavra do Senhor vai me falar que nós somos templo e que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E eu não posso achar que o Espírito de Deus habita em minha vida eu vivendo de qualquer maneira. Eu não posso ser enganado a esse ponto. A palavra do Senhor não me deixa ser enganado. Eu posso continuar enganado se eu quiser, mas a palavra do Senhor, ela vai nos alertar como está este tempo. A palavra do Senhor nos fala que nós somos chamados, queridos, para a purificação, não para a imoralidade. A palavra do Senhor nos chama a atenção para a santidade, não para a imoralidade. Não para uma vida contínua de pecado. Daí a seriedade da palavra do Senhor, que é a presença de Deus. Almeja a presença de Deus. Tem vontade de ter a presença de Deus, tem vontade de ser um templo habitado pela presença de Deus na sua vida. Purifica-te. É a palavra que está falando, é a orientação da palavra, porque sem a purificação, não tem como ter a presença do Senhor. Ah, mas nós somos falhos, sim, nós somos falhos. Somos cheios de defeito por natureza, perfeitamente, concordo plenamente com você, mas uma coisa é eu saber das minhas dificuldades e limitações dessa vida, outra coisa é eu ter uma vida de prazer no pecado. Há uma diferença muito grande nesses dois tipos de pessoas. E o Senhor sabe muito bem e conhece muito bem quais são as intenções do nosso coração. Querido, ter um templo purificado é ter a presença de Deus na sua vida. Isso atrai a presença do Senhor. Quando nós falamos de templo purificado, de vida purificada, é falar de alguém que quer, alguém que anseia, alguém que deseja, alguém que busca a presença do Senhor. Costumamos falar aqui que quem ignora esta palavra, ignora a presença de Deus, é uma pessoa que anda e vive a sua própria sorte. E nós não pensamos dessa maneira, porque nós entendemos que força de braço é falha, sorte é falha, mas nós queremos a bênção do Senhor, que é contínua e eterna em nossa vida. E para essas pessoas a palavra do Senhor nos orienta na tarde desse dia: cuidado com este templo. Cuidado com este templo. Nós temos a obrigação de mantê-lo todos os dias purificados, porque só assim teremos a presença do Senhor. E é a presença do Senhor que nos abençoa. Não temos aonde ir, nem o que fazer sem a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos orienta. É a presença do Senhor que nos direciona. Senão nós pegamos caminhos errados, querido. E conforme nós aprendemos aqui, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é caminho de morte, e o que nos impede de pegar o caminho de morte é a presença do Senhor na nossa vida. Queira a presença do Senhor. Anseia a presença do Senhor. Eu sei que você, assim como eu, sonha com muitas coisas, muitas realizações ainda na sua vida. Mas dentre tudo aquilo que ainda você almeja, que você sonha, que você projeta em ter, nunca te esqueça de que em primeiro lugar, querido, é a presença do Senhor na sua vida. Caso contrário, as suas demais conquistas não terão sentido. Falar da presença do Senhor é falar de salvação.
Falar da presença do Senhor é falar de uma vida eterna com segurança. Falar da presença do Senhor é falar de você nunca estar sozinho. Falar da presença do Senhor é falar de suprimento, de proteção, de graça, de felicidade, de salvação. Mas para isso o templo tem que estar purificado. Para isso o coração tem que estar sensível à voz do Senhor. E é interessante a hora que nessa questão de purificação, quem dita a limpeza é Deus. Não é aquela limpeza que a gente costuma fazer, né? De qualquer maneira, colocando coisinhas debaixo do tapete. Não, querido. É a luz da palavra de Deus. O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor não precisa que expressamos palavra para Ele nos conhecer. A palavra do Senhor vai falar que os seus olhos, eles estão atentos. A palavra do Senhor vai falar que Ele conhece até as intenções do nosso coração. Ou seja, nem precisamos de executar, nem foi transformada em ações, mas as intenções já estão diante dele. Então o Senhor sabe muito bem quem somos nós. E nós não podemos nos enganar, queridos. Tudo de mais precioso que um homem pode ter nesta vida é a presença do Senhor. Porque falar da presença do Senhor é falar de uma eternidade com segurança em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa entender a graça do Senhor para a sua vida e o propósito do Senhor, conforme deixamos aqui sempre muito claro, todos os dias que temos a oportunidade, que é a graça do Senhor, né? É a bênção do Senhor e o que Ele tem para você através da graça, da bênção. Tanto as que estão aqui, também Ele tem para você as bênçãos eternas, a graça de salvação, a vida e vida eterna. Mas para isso o templo tem que estar limpo. Para isso Ele tem que ser presente na minha vida. Porque falar assim, eu tenho a presença do Senhor na minha vida, é você estar afirmando: o Senhor é o Senhor da minha vida. É Ele que direciona a minha vida. É tudo que o Senhor precisa para começar a operar maravilhas na sua vida. É você permitir que Ele seja o Senhor de sua vida. É você aceitá-lo como sendo o Senhor de sua vida, cuidando de você, direcionando você, orientando você, porque Ele sabe o que é melhor para você. Que Deus te abençoe. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela graça do Senhor. Obrigado pela sabedoria da palavra do Senhor. Ó Deus, nós oramos agradecidos porque ela nos traz o entendimento. Nossa oração é todos quantos estão conosco, que a boa mão do Senhor possa ser presente na vida de cada um, abençoando, suprindo, Senhor, necessidades e principalmente as necessidades espirituais. Que possa haver compreensão do teu propósito, do teu projeto de vida, daquilo que o Senhor espera para nós. E tudo aquilo que o Senhor espera para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, é o de melhor, porque a palavra do Senhor fala que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E pela tua vontade em nossa vida, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.